Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, e em seguida mandarmos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até o dia do juízo final. Eu vou ser muito breve e direto. Regras de Qurban. Dizer que esta tradição de Qurban é muito antiga, não é nova. A tradição, o Sunnah, tem início no tempo de Adam, alayhi salatu wassalam, e foi abandonado. Depois foi reavivado pelo patriarca dos profetas, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Depois também foi esquecido e foi instituído novamente e reavivado pelo Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Para dizer que é um sunnat antigo, que surge com o surgimento da humanidade. No tempo de Adão também fazia-se Qurban. Qurban é um tipo de ação instituída por Allah subhanahu wa ta'ala, que tem como objetivo aproximar-se a Ele, que tem como objetivo a pessoa fortificar o relacionamento com Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o objetivo do Qurban. Então, a ação que nós fazemos de nos aproximarmos a Allah subhanahu wa ta'ala. E este Qurban, quando se fala de Qurban, a história em si da instituição do Qurban tem mais eco no tempo de Ibrahim alayhi salatu wassalam. E sabemos que Ibrahim alayhi salatu wassalam sonhou, e o sonho dos profetas é uma das formas de revelação. Quando um profeta sonha, então aquilo constitui revelação, constitui wahy. Ele sonhou enquanto sacrificava o seu filho Ismael. E esse sonho era um teste por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ibrahim alayhi salatu wassalam ficou muito tempo a pedir filho, e foi concedido um filho enquanto já tinha uma idade já avançada. Ficou muito satisfeito, e Allah subhanahu wa ta'ala testou a ele, e um teste muito grande. Aqui nós vamos no hadith do Nabi sallallahu alayhi wa sallam, onde ele diz que quanto mais o nosso imã for forte, os testes também serão fortes. Quando o nosso imã ser forte, os testes serão de acordo com o nosso imã. Ninguém desconhece de que
os profetas são as melhores criaturas em termos de imã. Por isso mesmo, os testes que foram submetidos aos profetas foram testes muito grandes e muito fortes. Qual foi o teste? Ele sonhou, enquanto sacrificava, aquele mesmo filho que ele ficou tantos anos a pedir a Allah para lhe conceder. E Allah subhanahu wa ta'ala o testou para que degolasse em forma de sacrifício. E o que ele fez? Apresentou isso ao seu filho Ismael. Quando Allah subhanahu wa ta'ala conta-nos esta passagem no sagrado Al-Quran, Ibrahim alayhi salatu wassalam não deu voltas, foi ter com seu filho e disse claramente que fui revelado por Allah subhanahu wa ta'ala para te degolar, para te sacrificar. E qual foi a resposta do seu filho? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Eu vou pacientar. Eu vou pacientar. Esta mensagem saía de um profeta para seu filho. Vocês já viram, já imaginaram? Naquele preciso momento, um pai que disse para o seu filho de que foi revelado, filho, no sonho, eu a te degolar, a te sacrificar. E ele, sendo um filho piedoso, e disse: ó pai, faça o que foi ordenado por Allah. Se foi ordenado por Allah, faça. Sem receio. Eu vou pacientar. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou a Ibrahim e disse: Qad saddaqta ru'ya. Você já cumpriu com o seu dever, aquilo que você viu no sonho. Então não precisa degolar a ele. E no lugar de degolar, isso somente foi um teste. No lugar de degolar Ismael, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. E nós trocamos, no lugar de sacrificar o seu filho, já que ele mostrou vontade de cumprir com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Não deu voltas, não disse nada: oh Allah, eu fiquei muitos anos a te pedir filho, hoje já me deste filho, depois estás a dizer para eu sacrificar. Não deu voltas. Então, não receou, não trouxe nenhum argumento. Isso foi suficiente para ser considerado como cumpridor. Como cumpridor. E o afadainahu bidibhin adim. Em troca, Allah subhanahu wa ta'ala enviou um carneiro e foi sacrificado no lugar de Ismael. E esta é a história, normalmente, como é que surgiu esse Qurban. E no Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aí já começa a tradição do sacrifício dos animais. E esta tradição foi passando de profeta para profeta, até ao Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E nós, isso virou sunnah, uma tradição. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam reavivou este sunnah. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam trouxe regras para este sunnah. Como é que deve ser feito, onde é que deve ser feito,
quando é que deve ser feito, quais são os animais que devem ser sacrificados, quem deve sacrificar, qual é a recompensa que ganha aquele que cumpre com este sunnah. Vamos começar com os animais. Os animais que são sacrificados no Qurban. Os animais, caros irmãos, não é qualquer animal. Os animais que são sacrificados no Qurban são camelo. Quem diz camelo, quando digo camelo, macho e fêmea. Este é o primeiro tipo de animal, camelo. O segundo é vaca. Quando falamos de vaca, estamos a falar também de macho, que é boi ou é vaco. Vaca ou boi, macho e fêmea, certo? Este é o segundo tipo. O terceiro tipo dos animais que são sacrificados é ovelha. Estamos a falar de macho e fêmea. Fêmea é ovelha e macho é ovelho. Macho é quem? Macho de ovelha. Carneiro. Sim, carneiro. Carneiro é macho e fêmea é ovelha. Este é o terceiro tipo, carneiro. O quarto tipo de animais que servem para Qurban é cabrito. Cabrito é fêmea, é macho. Fêmea é cabrita, cabra. Então, já temos camelo ou camela, já temos boi ou vaca, já temos ovelha ou carneiro e já temos cabrito ou cabra. Macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea. Então, esses são animais que servem para o sacrifício. É aquilo que o Sagrado Al-Qur'an chamou de Bahimatul An'am. Bahimatul An'am. Bahimatul An'am é o conjunto desses animais, camelo, boi, cabrito, depois temos ovelhas, tudo isso chama-se Bahimatul An'am, que o Sagrado Al-Qur'an falou. Então, Bahimatul An'am, resumidamente, é o conjunto desses todos, desses quatro tipos de animais que servem para o sacrifício. Este é a primeira parte, os animais, o tipo dos animais. Quer dizer, aqui não serve outro tipo fora desses. Não serve nem coelho, não serve nem galo, não serve nem peru, não serve nada, nem pato. Mas sim, o que serve são esses quatro espécies de animais. As idades dos animais. As idades dos animais. Se for camelo, macho ou fêmea, deve ter 5 anos. Não é só para camelo, acabou de estar a sacrificar, não. Deve reunir essas condições em termos de idade. A idade, se for camelo, deve completar 5 anos. Se for camelo. Se for vaca ou boi, deve ter 2 anos. Completar 2 anos. Significa que não serve para Qurban um camelo que não tem 5 anos. Se tiver 4, não serve. Se tiver 3, não serve. Se tiver 4 anos e 8 meses, não serve. Até completar 5 anos, se for camelo. Se for vaca, deve completar 2 anos. Boi também, 2 anos. Não serve um que não atingiu ou não completou 2 anos. Se for cabrito,
deve ter 1 ano. Não é só você chegar, comprar de qualquer maneira, tem que ter a certeza de que já completou 1 ano esse cabrito. Se for vaca, 2 anos. Se for camelo, 5 anos. Se for ovelha ou carneiro, 6 meses. Ovelha ou carneiro deve completar 6 meses, porque normalmente ovelha e carneiro cresce muito rápido. Então, ovelha e carneiro, 6 meses. Vaca, boi, 2 anos. Cabrito, 1 ano. Camelo, 5 anos. Esta é a regra. E qual é o período, o momento que nós temos que sacrificar esses animais? O momento de sacrifício dos animais é a partir do dia 10 de Dhul Hijjah. Dia 10 de Dhul Hijjah. O período é depois de nós efetuarmos o Salatul Eid. Depois de efetuar o Salatul Eid, aí a pessoa pode sacrificar. Não serve fazer o Qurban antes do Salatul Eid. Não serve. Se a pessoa fez Qurban antes do Eid, então é um sacrifício normal. Não se conta como Udhiyah, como Qurban. Não se conta. Qurban tem suas regras. Tem que ser depois do Salat. Aliás, é como no Eid al-Fitr. A pessoa se tira o Sadaqatul Fitr depois do Salat, não serve. Tem que ser antes. Aqui, se a pessoa degola antes do Salat, não serve. Tem que ser depois do Eid. Então, se a pessoa degolou antes do Eid, é um animal, é uma carne que ele somente degolou. Não se conta como Qurban. É como no Eid al-Fitr. Se você tirou depois do Salat, conta-se como um Sadaqa normal. Não se conta como Zakatul Fitr. Se a pessoa quer cumprir com este sunnah de Qurban, deve ser depois do Salat al-Eid. Depois do Salat al-Eid. E tem uma regra aqui que nós temos que saber. No Qurban, podemos fazer uma sociedade, associarmos. Só associa-se, faz-se sociedade, quer dizer, contribuir. 7 pessoas no camelo, certo. 7 pessoas na vaca ou no boi. Na ovelha não serve. Nós fazemos sociedade. E também no cabrito não serve. Quantas pessoas? No máximo 7 pessoas. Quer dizer, se eu não consigo sozinho comprar uma cabeça de camelo, uma cabeça de vaca, podemos contribuir 7 pessoas e comprarmos uma cabeça. 7 pessoas é o máximo. Se forem 6, 5, 2, também pode. Os alunos não podem. 2 pessoas contribuírem para. Mas isso serve somente aonde? No camelo e na vaca. Não vamos associar aonde? No carneiro, na ovelha, no cabrito, na cabra. Não. Aí é uma pessoa. Havendo necessidade de nós criarmos uma sociedade, então admite-se somente nos 2 tipos de animais. No camelo ou então na vaca e no boi, neste caso. E os procedimentos. Como é que a pessoa degola? Quais são os procedimentos? Os procedimentos, caros irmãos, são os mesmos que nós seguimos
quando degolamos qualquer tipo de animal. Aqui não temos um ritual extra. Não temos um ritual extra. Exceto algumas dicas, alguns duais. A pessoa ao degolar pode dizer Allahumma Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Oh Allah, isto é para mim e a minha família. Há uma coisa que nós também temos que saber. Ao degolar, quando degolamos, estamos a degolar para a nossa família. Suponhamos, eu estou com minha esposa, meus filhos em casa, meus sobrinhos, meus cunhados, vivem comigo lá em casa. Basta eu degolar, estou a degolar em nome de todos. Não é necessariamente que eu degolo por mim. Minha esposa deve degolar por si. O meu filho deve degolar por si. O meu cunhado, cada um. Não. Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Mesmo os polígamos também. Não é necessariamente cada casa. Você degolou, serve para todas as casas. Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam era político, tinha muitas mulheres. Degolava em nome de todas as casas. Não degolava aqui na Aisha, depois degolar lá na Khadija, ir degolar no na Hafsa. Não. Degolava e servia para todas. Agora, se a pessoa tem capacidade, suponhamos o homem quer degolar, o seu filho também tem capacidade para degolar, mas vive com ele lá. A sua esposa tem capacidade. Há mulheres abastadas, há mulheres que trabalham, há mulheres que fazem negócio, há mulheres que têm suas propriedades, tudo. Querendo degolar, não há nenhum problema. Também vai degolar em nome da família. Por isso, é esse esclarecimento que nós queríamos. Que a pessoa degola também em nome dos seus dependentes. Como é que essa carne deve ser distribuída? A carne de Qurban, normalmente, o Sagrado Alcorão fala, diz, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Comam. Podem comer da carne de Qurban. Esse é o objetivo, é para se comer. Mas não se esqueçam dos pobres, dos necessitados, também devem ser contemplados naquela carne. No outro versículo, Allah diz: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Alimentem, distribuam. Al-Qani é aquele que vem pedir, normalmente. Estende a sua mão e diz: estou a pedir, este é Qani. Al-Mu'tar é aquele que é necessitado, mas não pede. Há pessoas que precisam, necessitam, mas não estendem a mão. Este chama-se Mu'tar. Então, Allah diz: وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Alimentem na carne, com esta carne de Qurban, Qani, aquele pobre que vem pedir, mesmo aquele que não veio pedir, que vocês sabem que ele é necessitado, precisa. A regressa. Por isso os árabes disseram o seguinte: tem que distribuir 3 terços. 3 terços. 1 terço para você comer, porque Allah diz: Fakulu, comam. É sunna você comer da carne do Qurban, do seu sacrifício. Fakulu minha, da carne. Wa at'imul ba'isa al-faqir. E alimentem o ba'is necessitado, al-faqir pobre. Então tem que distribuir, tem que
partes. Uma parte para você comer, a outra parte para fazer o quê? A outra parte para amigos e familiares, e a outra parte para fazer sadaqa, distribuir aos pobres e necessitados. Então são 3 partes. Será que é necessariamente obrigatório que essas partes sejam por igual? Não, é de acordo com a necessidade. Se ver que a maior parte vai para os pobres, eu vou só ficar com 1 quilo, não há nenhum problema. Se ver que eu necessito mais, vou distribuir pouco, não há nenhum problema. Mas deve obedecer este critério, deve cumprir com este sunnah. Distribuir ou dividir a carne em 3 partes. Uma parte para si, em casa, a outra para amigos e familiares. Amigos e familiares, estamos a falar de vizinhos, familiares. E a outra é para pobres e necessitados. E atenção, esta carne pode-se distribuir, havendo necessidade, aos que não são muçulmanos. Não há nenhum problema. É diferente do Zakatul Fitr. Zakatul Fitr é para somente muçulmanos. Quem tira é muçulmano e quem recebe tem que ser muçulmano. Mas a carne de Qurban, a pessoa vendo que tem um vizinho, ele não é muçulmano, mas é um necessitado. Também não há de ficar bem ver o muçulmano já degolou, está a distribuir lá fora, está a saltar o vizinho dele. Porque não é muçulmano, você não dá a ele. Não, pode dar. Porque isso também pode trazer algum maslahah. Ele pode apreciar o Islã, pode converter-se, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, pode-se dar aos não muçulmanos. Não há problema. Havendo essa necessidade. Principalmente aqueles muçulmanos que não nos combatem, que não mostram aversão ao Islã. Então, pode-se dar a esses. Então, queríamos somente esclarecer isso, que a carne do Qurban, havendo necessidade de abranger aos não muçulmanos, pode dar àquele que não é muçulmano. E os ánimos disseram o seguinte: será que a pessoa degolou, sacrificou o animal e não quis distribuir? Eu vou manter essa carne comigo. Porque a regra é essa: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Não é a carne que Allah precisa, não é o sangue que Allah precisa. O que Allah precisa é o espírito de temor que há em nós. O que chega, até nem o que Allah precisa. Allah não precisa de nada. O que chega a Allah, exatamente, o termo correto é esse. O que chega a Allah é o taqwa. O que Allah olha em nós é o temor. A pessoa diz: eu vou manter essa carne toda, não vou distribuir. Minha esposa, vamos degolar, vamos toda ela pôr no congelador e vamos comer. Será que isso é fazível? Os ánimos disseram que não é fazível. Porque Allah diz: fakulu minha. É uma ordem. Distribuir é uma ordem. Wa at'imu al-qani'a ou al-ba'isa al-faqir. Aqui não há como, não há opção. Al-amru lil-wujub. Se alguém, até os outros ánimos disseram, se alguém degolou, sacrificou e não distribuiu nada, então tem que fazer sadaqa ao equivalente àquela carne que ele comeu. Aquela parte que era para distribuir ao pobre, você tem que calcular que equivale a tantos mil meticais. Então levar aquele tantos mil meticais dá fazer chegar ao necessitado. Porque você
Suponhamos, você precisa daquela carne. Então calcula. A carne que era para os necessitados, a carne que era para os pobres, era, por exemplo, era para eu distribuir 10 quilos para os pobres. Vai no mercado, 10 quilos equivale a tantos mil meticais. Então leva aquele tantos mil meticais, vai a fazer sadaqa. Porque você não foi capaz de fazer chegar o direito deles, a parte deles. Esta é a parte de distribuição da carne. Não é ético vender a carne de Qurban, porque a carne de Qurban tem um propósito. Então não é ético a pessoa receber e depois vender. Tem pessoas, quando recebem, dizem, que pele na mamãe, que pele na zoco. Eu preciso de dinheiro. Vai lá, começa a vender. Não é ético. O bom é a pessoa usufruir e comer. A não ser que a pessoa recebeu muita carne e não tem como conservar, então pode manter a parte que vai precisar para o consumo e a outra vender e usufruir. Mas não é ético a pessoa vender a carne de Qurban. E mais ou menos são essas regras de Qurban. A questão do Qurban, caros irmãos, esses animais, ao escolhermos os animais devem observar certos critérios. Não devem ser animais assim que não reúnem condições. Primeiro nós temos que saber que estamos a fazer isso para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah é bonito e gosta de coisas bonitas. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah gosta que quando nós praticamos algo, fazer com todo aperfeiçoamento. Os animais não devem ser animais que manifestam um defeito, que tenham um defeito visível, que logo vê-se que este animal tem defeito, ou porque é magro, ou porque é um animal doente, ou um animal indisciplinado. É esse mesmo indisciplinado que nós vamos sacrificar. Ou um animal que cocheia, ou um animal que não pensa. Pode sacrificar um animal que não pensa. Vamos aos defeitos. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz o seguinte, que temos que evitar aquele animal magro, logo que é visível que este na verdade é magro. Temos que evitar um animal que apresenta um defeito, não que todo animal pode ter defeito, mas um defeito visível, claro. Vê-se logo que este é zarodo, este está a cochear, este é magro, tem chifres quebrados, este está destentado, não tem dentes. Temos que evitar esse tipo de animal. Por isso, é recomendável a pessoa domesticar o animal, familiarizar-se com o animal. Você começa a preparar o Qurban 5 meses antes de Dhul Hijjah. Comprar os animais, preparar bem os animais, ter a certeza que esse animal é saudável, ter a certeza que esse animal não tem defeito, ter a certeza que esse animal reúne todas as condições, porque você já teve um tempo suficiente de estar com o animal. Por isso, você tem que sacrificar o melhor que você possui. Quando for a sacrificar um animal, você sentir que estou a sacrificar
Parece que estou a sacrificar um membro da minha família. Porque eu vinha a conviver com o animal muitos meses. Conheço o animal, já me familiarizei com o animal. Esse animal que você tem que sacrificar. Que não tenha esses defeitos visíveis. Porque nós estamos a sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ao sacrificarmos algo para Allah, tem que ser a melhor coisa. A melhor coisa. E este sunnah é para ambos, homens, assim como mulheres. O sunnah de Qurban não é somente para os homens, é para todo muçulmano, seja homem, assim como mulher. Recompensas, para terminar. Quais são as recompensas que nós vamos ganhar ao sacrificarmos, ao praticarmos ou cumprirmos com o Qurban? As recompensas são enormes, caros irmãos. Primeiro, cada pelo que há no animal, a pessoa vai ter recompensa. Você já viu os pelos que um animal tem? Ovelha, por exemplo, camelo, vaca, cabrito, cada pelo. A outra recompensa, este animal há de chegar, há de vir no dia de Qiyama, todo ele completo, com seus chifres, tudo a interceder ao seu favor. Você já viu um animal que foi sacrificado no Qurban vir interceder ao seu favor para você entrar no Jannat? Então, temos que apostar no Qurban. E para aquele que pretende sacrificar o animal, assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha ra'aytum hilal dhul-hijjah", quando vocês verem ou entrar o mês de dhul-hijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya fala ya'khudh min sha'rihi wa min adfarihi shay'a. Ninguém deve cortar unha, ninguém deve cortar cabelo, todo tipo de cabelo que há no corpo, você não deve cortar. Por isso mesmo, antes de entrar o mês de Dhul-Hijjah, recomenda-se a pessoa fazer limpeza geral do seu corpo, tudo. Porque esses 9 dias, você não terá oportunidade de cortar cabelo, de cortar unha. Então, mas deve manter a higiene. Não é então agora mesmo. Aproveitar. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu essas recomendações. Agora, eu no dia 1, no dia 2 de Dhul-Hijjah, dia 3, nem tinha capacidade, não tinha intenção de degolar. Acabei cortando o cabelo, acabei cortando unha, acabei removendo as peles. Às vezes nós temos aquele hábito de remover a pele da mão, pele do pé. Temos que evitar isso. Acabei removendo isso. Acabei cortando unha. Malta, dia 7, 8. E fiz intenção de degolar, porque já reuni condições. Não há nenhum problema. A partir do momento que você reúne condições, de lá para lá frente, não deve cortar unha, não deve cortar cabelo. Não é, agora que eu já cortei. Se você cortou porque não tinha feito intenção, pensava que não tinha condições. E pode-se fazer dívida para a pessoa degolar, comprar animais. Havendo necessidade, sim, pode-se fazer dívida. Porque às vezes o ídolo pode calhar, há pessoas que são funcionários, trabalham, só recebem no final de mês. E ídolo calha malta dia 7 do mês. A pessoa pode pedir emprestado e, no fim, pagar. Ou a sua conta foi bloqueada, por exemplo. Mas lá tem dinheiro, você não tem como tirar e quer degolar. Pode recorrer a um empréstimo desde que não seja com juros. Juro é haram. Estamos a falar de empréstimo, dívida halal. Então, você pode recorrer a alguém
Epa, empresta-me lá, quero sacrificar, quero comprar animais para sacrifício. No final do mês, quando eu receber, vou te dar. Ou quando a minha conta estiver desbloqueada, vou levantar, vou te dar. Ou quando o impedimento que tenho de ter o dinheiro desaparecer, vou te dar. Sim. Isto é para facilitar a pessoa. Resumidamente é isso. Qurban. E o Qurban são dia 10, dia 11, dia 12, dia 13 para degolar. Se não conseguir no dia 10, que é o próprio dia de Eid, fazer o Qurban, tem dia seguinte, dia 11 também. Pode fazer o Qurban. Dia 11 não conseguir fazer o Qurban, faça dia 12 de Dhul Hijjah. Dia 12 também não consegui. Faça dia 13, é o último dia. Até antes de Maghrib, do dia 13. Normalmente aqueles dias que nós fazemos takbir, depois de cada salat obrigatório. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqueles dias servem para fazer-se o Qurban. Fazer-se o Qurban. Não é necessariamente. Há pessoas que têm muitos animais, podem não conseguir fazer, ou alguns imprevistos, não conseguiram fazer o Qurban no próprio dia 10 ou no dia 11, não conseguiram, tem dia 12, tem dia 13. Todos esses dias servem para fazer o Qurban. A pessoa, caros irmãos, a mulher também pode degolar o animal, não há nenhum problema. A regra é a pessoa sacrificar com sua própria mão. Pegar um animal e sacrificar. A pessoa própria. Se não conseguir, pode delegar. Pode delegar. Então, a mulher, não há nada que lhe impede de sacrificar o animal, mesmo estando naqueles dias em que ela é impedida de fazer salat, de jejuar. Mesmo estando naqueles dias, ela pode observar o Qurban, pode sacrificar um animal. E é halal. Por isso, eu não queria alongar. Essas são, resumidamente, as regras de Qurban. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê compreensão e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso sacrifício, o nosso esforço, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a todos que direto ou indiretamente trabalham para o bem-estar do nosso din al-Islam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.